Terça-feira com partidas decisivas no Campeonato Inglês e na Copa do Brasil. Estatísticas, análises e dicas desses confrontos a partir de agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Terça-feira, semana do futebol começando com jogos bem interessantes, tá? Tem o City querendo voltar à zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões e os jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Eu estou aqui com ele para analisar essas partidas. Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Fabermano, melhor agora, terçou, hein? Temos jogos bons, né? Pode-se dizer, Copa do Brasil é uma coisa maravilhosa. Aí temos 3 joguinhos da Copa do Brasil, ainda mais se tratando de jogos de volta, né? Eu diria que aí é que é melhor ainda. Vamos que vamos, a gente tem aí gigantes do futebol brasileiro nessa... Já estamos na terceira fase da Copa do Brasil e temos também esse joguinho do City para destacar e vamos começar agora para você, apostador. Muito bem, vamos começar na terça às 7 da noite com o Vasco e Operário lá em São Januário, jogo de volta à ida lá em Ponta Grossa, Matheus Montenegro, 1-1. Foi empate e agora o Vasco viveu outro momento, né? Tá um pouquinho mais empolgado, Fernando Diniz chegou, a gente já começa a ver indícios aí do... Não só, diria, taticamente do futebol de Fernando Diniz, mas também o psicológico, né? Parece que deu uma melhorada lá. O clima em São Januário parece estar melhor. E agora vamos dar essa analisada aí em Vasco e Operário. Vamos chamar nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar e entender melhor o momento das equipes. A produção coloca aí o nosso app na tela. E diga-se de passagem, tem um QR Code aqui, que é para você apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita, beleza? Assim você vai poder se embasar aí para as suas apostas. Como chegam as duas equipes? O Vasco vinha num momento horripilante, eram 4 derrotas seguidas, mas venceu esse último jogo e dá uma animada, né, Fábio? Pelo isso, que venceu bem, né? 3-0 Fortaleza, um time que vinha de boas vitórias, né? Vinha sem tomar gol há 5 jogos, salvo engano, o Fortaleza. E o Vasco fez 3 em São Januário, é muito forte, né? As únicas vitórias no Brasileirão, por exemplo, foram em São Januário. Então mostra que a força ali é diferente, né, da equipe do Vasco. Aí perdeu do Lanús, 1-0, perdeu do Vitória com um jogador a mais, né? Durante boa parte do jogo, aí tomou 4 dos venezuelanos do Porto Cabello, mas aí é outro momento, né? Sim. Agora com o Fernando Diniz vindo de Vitória, eu acho que até dá pra gente relativizar os jogos anteriores, até porque também é um time de Série A contra um time de Série B, também tem esse detalhe. E eu acho que o fator São Januário acabou pesando muito, né? O Vasco não perdeu em São Januário ainda nesse ano, né? Os jogos que ele acabou saindo derrotado como mandante era quando não aconteceram lá no seu estádio e realmente faz uma diferença muito grande jogar lá no Caldeirão, né? Na Barreira. Enquanto isso, o Operário, a equipe de Ponta Grossa, o Fantasma, vem de uma grande vitória também, tá? Vem de 3 vitórias consecutivas, na verdade, né? Vive um grande momento, bateu por 3-0 o Botafogo de Ribeirão Preto. Antes disso havia vencido o Cuiabá fora de casa, grande vitória, e bateu também o Coelho, tá? E logo antes dessas 3 vitórias foi justamente o empate em 1-1, quando o Vasco vivia ainda esse momento pior, né? Pode-se dizer assim. Bom, vamos para o nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é do Vasco, né? Obviamente, joga em casa, mas uma odd acima de 1,50. E aí, vamos confiar no fator casa do Vasco, jogando em São Januário, ou quem sabe algo a favor do Operário, um golzinho, né? O Vasco ainda tem uma defesa ainda instável, e aí? Cara, eu gosto muito dessa vitória, tá? E também, não só pelo momento do Vasco, acho que tem 3 grandes fatores aqui que nos condicionam aí para ir na vitória do Vasco. Primeiro, essa mudança de clima com a chegada do Fernando Diniz e também já de futebol apresentado. Foi uma grande vitória contra o Fortaleza, já dá para ver indícios de mudanças. O fator São Januário, obviamente, pesa muito. E o fato do primeiro jogo ser empate, tá? Eventualmente, se o Vasco tivesse ganho o primeiro jogo, pode ser até que em dado momento o empate ali, ele tentasse segurar e tal. Ou se ele tivesse perdido, também poderia condicionar para um jogo mais nervoso por parte do Vasco. Mas o fato de ter sido empate, eu acho que acaba condicionando ainda mais aí pro Vasco ganhar esse jogo, né? É muito importante pro Vasco, eu acho, não levar esse jogo para as penalidades. O Vasco tem mais time, jogando em casa, tem totais condições de vencer o Operário e eu acho que vai tentar fazer isso, obviamente, nos 90 minutos de jogo. Por isso, vamos na vitória do Vasco, como a nossa dica do Tips para esse confronto. Muito bem, então de cadada aí para a vitória do Vasco contra o Operário. Bom, seguimos falando de Copa do Brasil, temos Grêmio e CSA, jogo na Arena do Grêmio, né? Jogo nesta terça, às 9h30 da noite, jogo de volta. A ida lá em Maceió foi 3-2, né, para o CSA, Sim. Que joga por um empate aí para avançar de fase. Pois é, o azulão do Mutange aí com a vantagem, né? O Grêmio vivendo um momento não muito agradável, né? A situaçãozinha tá um pouquinho complicada, já não apresenta, o futebol já tem um bom tempo. Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar melhor aí o momento das equipes. O Grêmio vem de 4 jogos seguidos sem saber com a vitória.
Perdeu a última partida que disputou, né? Foi de virada, não foi, inclusive? Isso, pro Foi São contra Paulo. o São Tem Paulo, muita reclamação de arbitragem, né? Pelo mais uma Grêmio vez, ali. né? Mais um jogo aí com confusão de arbitragem. Mas o fato é que não vem bem, né? O Mano Menezes até nem comandou a equipe, né? Teve um problema familiar, né? Sim. E aí ficou fora até do banco, estava em Porto Alegre, né? Não estava no Morumbi. Antes empatou com o Godoy Cruz 1-1, empatou com o Bragantino 1-1, empatou com o Grau 0-0 e venceu o Santos por 1-0. Nessa era, Mano Menezes, o único jogo que destoou ali foi o CSA, né? no mercado de gols, por exemplo, foi o jogo contra o CSA, né? Que foi 3-2. Né? E eu acho que pode destoar também, né? Porque o jogo da volta também, o Grêmio precisando do resultado, tem de ser um jogo mais aberto. E o CSA é um time que também faz muito gol, né? Então é um jogo ali que, de fato, pode ser movimentado novamente. Cara, o Grêmio ele só ganhou um jogo dos últimos 10 que disputou, tá? O momento realmente é bem ruim aí do tricolor gaúcho, tá? Por outro lado, nós temos o Azulão, o CSA, né, jogando a Série C do Campeonato Brasileiro, vem de empate fora de casa contra a Tombense. Antes disso, havia batido o Maringá, uma grande vitória. Maringá é um adversário complicado. Venceu por 3-2 atuando em casa, perdeu de 1-0 para o Ipiranga e antes disso foi justamente a grande vitória diante do Grêmio. Fez o resultado e agora deve tentar amarrar aí, né? Nesse jogo de volta, deve tentar amarrar e sair com um empate. Tarefa dura também, né? A gente vê que fora de casa, né? A gente vai ver outros jogos do CSA, ele não tem um desempenho tão bom como em casa, né? Ele tem ali uma dificuldade maior, né? Empatou com o ABC fora, aí perdeu para o Ipiranga, empatou com a Tombense, então é um time que em casa de fato é mais forte. E o Grêmio é um time de Série A contra o time de Série C. Apesar da fase do Grêmio ser ruim, assim, o Grêmio é favorito para o jogo e a gente vai ver isso agora no nosso momento Bet Nacional, porque de fato o favoritismo é do Grêmio e até é bem alto, né? Pois é, velho. Cotaçãozinha 1,32 apenas para o Grêmio e a gente tem um odd 11,56 para o CSA. Cara, por mais que o Grêmio viva um momento ruim, a gente tá falando dessa disparidade que é gigantesca, né? Um time de Série A contra um time de Série C. Eu acho que isso acaba pesando muito. Eu tenho um certo receio de apostar no handicap menos 1,5 do Grêmio, tá? Aqui eu tenho um leve receio porque... Velho, eu não duvido esse jogo ser um 2-1, por exemplo, tá? Sim. Eu acho que o Grêmio vai vencer. Mas como esse Grêmio não passa tanta confiança, eu tenho um pezinho atrás de apostar numa diferença de gols a favor do Grêmio, tá? E acredito eu que acaba sendo mais confiável, por exemplo, a gente pegar mais de 1,5 gols. Porque aqui o Grêmio só precisa fazer os 2 gols e pronto. Até se o Grêmio tropeçar e for 2-2, por exemplo, vai dar Grêmio, né? O que importa é o Grêmio fazer 2 gols. E isso eu acho que vai acontecer pela disparidade das equipes, né? Eu gosto muito dessa opção, o que é que você acha? Eu acho que é mais segura também. Acho que a gente foge do resultado final, né? 2-1, por exemplo. 2-1 acaba sendo green, lá no handicap seria red. E assim, não dá para confiar apesar do Grêmio ter evoluído a sua defesa, né? Com o Mano Menezes, mas ainda toma gol em quase todos os jogos e vai jogar muito aberto, né? Sim. Porque precisa reverter. Do resultado. Então até talvez aí como opção secundária, para quem quiser um gol do CSA, né? Talvez. Ali, tem seu risco, caso aproveite um contra-ataque. Mas claro, a gente vai focar no Grêmio jogando em casa. É mais time, precisa dar uma resposta. Uma eliminação na Copa do Brasil é desastrosa, né? Porque o time já está na Sul-Americana, né? Que é uma competição menor. E muito provavelmente não vai nem ser o líder do grupo, né? Vai ter que jogar o playoff também da Sula, né? Então, acho que esses 2 golzinhos, acho que é bem viável, né? Porque a gente pega... O CSA tomou 2 gols do Grêmio em casa. Sim. Se a gente pegar por esse lado. Então, acaba sendo aí, de fato, a opção mais segura aí, a nossa sugestão para Grêmio e CSA. Tem outro jogo interessante na Copa do Brasil, né? Um time de Série A contra um time de Série C, agora é Náutico e São Paulo, tá? Agora a situação agora é mais difícil para o time da Série C, né? Que vai ter que reverter, porque na ida no Morumbi, 2-1, mas foi um placar que deixa o Náutico vivo, né? Assim, uma vitória simples, por exemplo, é pênaltis, jogo terça, 9h30 da noite. E a gente tá falando de um Náutico que vai jogar em casa, né? Diferentemente ali de CSA e Operário, que começaram, jogaram a ida em seus domínios, agora o Náutico vai fazer o inverso, e eu acho que foi resultado até ok, tá? Para o Náutico, eu considero um bom resultado. Sim. A questão é que ele abriu o placar ainda, né? Então poderia até ter saído com um empatezinho ali do Morumbi, eventualmente. Mas o Timbu deu uma virada de chave interessante aí recentemente. A gente vai ver isso agora no nosso aplicativo do Game Arena, né? O momento recente do Timbu é bom, são 3 jogos sem perder. E a gente tem um São Paulo que empata muito, né, velho? Se bem que o empate acaba sendo aí um bom resultado para o São Paulo, porque ele vai acabar avançando. Mas enfim, o Náutico vem de uma vitória fora de casa contra o Ipiranga, tá? Uma grande vitória. Venceu o Ipiranga lá em Erechim, no interior do Rio Grande do Sul, considerando um Náutico que teve que sair de Recife para ir bater em Erechim. O fator viagem acaba pesando muito aí também, né? Uma grande vitória, tá? 4-0, absurdo. Antes disso, havia vencido o Confiança também em casa por 2-0. Vem de 2 ótimas vitórias. E o empate contra o Brusque ali a gente pode considerar um tropeço, porque o início do Náutico na Série C, ele foi muito ruim, tá? Vou até puxar aqui mais um pouquinho. O Náutico, ele estreia perdendo para o Itabaiana, a empata com o Belo em casa,
perde para o CSA fora e empata contra o Brusque em casa. Ele só tinha 2 pontos em 4 jogos disputados. E aí no meio também teve a derrota para o São Paulo, né? Eram 5 jogos sem vencer. E agora dá essa empolgada, 2 vitórias seguidas. Vale salientar também que teve a chegada do treinador Hélio dos Anjos, que deu uma mudada ali, né? Agora 3 jogos sem tomar gol já. Pois né? é. E eu acho que isso aí pode acabar pesando aí a favor do Timba, tá? Eu acho que dá pra sonhar. Ainda mais se tratando que o jogo vai ser nos aflitos, é uma equipe de camisa, torcida vai estar lotando o estádio, vai ser uma festa lindíssima lá, não tenho dúvidas. Então, cara, eu acho que o confronto tá em aberto, tá? O São Paulo que vem de vitória, né, contra o Grêmio, conseguiu recuperar aí, já vinha de uma sequência sem vencer, havia empatado com o Libertad em casa e perdido do Palmeiras, né, 2 jogos, aí havia vencido a Alianza Lima na Libertadores, empatado com o Fortaleza em 0-0, né, e aí a vitória contra o Náutico no jogo de ida, empate contra o Ceará em 1-1, né, um time que tem uma tendência de poucos gols, né, nos seus jogos, mas ao mesmo tempo dificilmente perde, né? A gente vê aí que o São Paulo só tem uma derrota entre Libertadores e Brasileirão e Copa do Brasil, né? Que foi contra o Palmeiras, líder da Série A. Mas enfim, é um jogo atípico, né? É um jogo da volta, mata-mata, né? É um jogo que tudo pode acontecer. E tem sofrido mais gols, tá? Também no recorte recente. Então, o São Paulo, como eu disse, empata muito, tem muito 1-1, 2-2. O São Paulo sofreu gol em 5 dos últimos 7 jogos que disputou, tá? Então, pode ser um alerta aí, eventualmente, para esse jogo. Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional. O favoritismo é do São Paulo, mas até com uma odd ali relativamente acho que tá justo. Alta, né? Mas muito pelo fator jogar fora de casa, né? E já ter o resultado, né? Um empate, por exemplo, já é um resultado bem satisfatório para o São Paulo. E o Náutico ali acima de 4, né? Pois é, 4,56 ao do Náutico. Cara, eu acho que tá dentro ali do justo, né? A gente, cara, por mais que tenha todo esse fator que a gente falou a favor do Náutico positivo, ainda é um duelo entre Série C e Série A. Então é uma disparidade muito grande de elencos. Mas, o que eu gosto muito desse jogo, considerando que a odd do Náutico, ela tá muito alta, acaba abrindo margem pra gente enxergar um odd de valor aqui no gol do Timba. Velho, 1,62 pré-jogo para um golzinho do Náutico, eu gosto muito, tá? O Náutico fez gol no Morumbi, por exemplo. Como eu disse, o São Paulo tomou gol em 5 dos últimos 7 jogos que disputou, tá? E tende a ser um jogo aberto, o Náutico vai precisar buscar o resultado. Em casa, empurrado pela sua torcida, que vem num momento recente interessante, né? 2 vitórias consecutivas, então, incluindo um 4-0 na última rodada. Velho, acho que dá pra gente confiar em um golzinho do Náutico sim, tá? Eu acho que é mais confiável o gol do Náutico do que a vitória do São Paulo, inclusive, né? Porque não acho que vai ser tarefa fácil pro São Paulo e confio aqui e gosto desse golzinho. Muito bem, então o gol do Náutico fica a nossa dica aí para o duelo entre pernambucanos e paulistas pela Copa do Brasil. Bom, a gente fecha a Copa do Brasil e vai para a Inglaterra, tá? Porque tem jogo que fecha a penúltima rodada da Premier League, Manchester City e Bournemouth, né? O City que vem de perda de título aí no meio de semana, foi derrotada pelo Crystal Palace e não tem nenhuma taça relevante em 2025, Matheus Montenegro. Até ganhou a Community Shield ali, né? Mas enfim, não dá aquela aquela empolgada, né? Tão grande não. Pois é, o City ele tem um fator muito bom para esse jogo, é que o Bournemouth, entre aspas, não joga mais por nada, né? Não tem mais chance de classificação. A gente vai ver isso agora no nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar aí esse momento recente. Os dois que perderam os seus últimos jogos e o City foi justamente essa perda do título aí. Dureza, tá? Pelo que foi o jogo, né? Levou o gol ali no início, massacrou, perdeu o pênalti e não conseguiu furar a defesa do Crystal Palace, acabou sendo vice. E tem um ponto importante. Na Premier League, o time tá ali em 6º lugar. Isso significa que o City não está conseguindo vaga na Champions League, tá? Ele está indo nesse momento para a Liga Europa. Agora, tem um ponto importante a se destacar. O City ele tem um jogo a menos, que foi justamente por causa da final, né? Do que praticamente todos os outros times ali que estão na disputa. Então, se ele vence o jogo, ele pula para 3º lugar. E é muito importante uma vitória, principalmente considerando que ele vai enfrentar o Bournemouth, que já não joga, entre aspas, mais por nada, né? Um time que não tem chance de classificação para a competição europeia, também não vai ser rebaixado, vai ficar ali naquele bolo. No máximo, o Bournemouth chega ali ao 8º, mas não dá mais para conquistar uma vaga para a Conference League, que é o 7º lugar. Então, cara, é uma tarefa acessível para o City, para pelo menos terminar a temporada conquistando uma vaga na Champions, né? Uma temporada a pior do City aí, eu acho que se brincar na década, né, velho? O City se vencer, ele praticamente se classifica, né? Porque ele vai ficar a 3 pontos do Forest, o Forest teria que tirar ali uma diferença, né? De saldo, então é vencer e confirmar a classificação aí para a próxima Liga dos Campeões. Ele ficaria a 2 pontos, na verdade, do Aston Villa, né? Que é o time que estaria em 6º. É verdade, tem o Aston Villa. É porque o Forest, ele tá indo para a Conference. Ele ainda vai para a Europa League. Confirmar na última rodada. Porque assim, se ele ganha, ele vai para 68, beleza. Mas aí você imagina que na última rodada, Newcastle, Chelsea e Aston Villa vencem seus jogos e o City não, aí ele pode se complicar. Mas é bem verdade, porque tem muitos times ali na disputa, né? Ele teria que tropeçar e os outros times tudinho ganhar. Então assim, ele ganhando aqui, bem dizer, encaminha sua classificação.
Bom, momento... Não, vamos para os confrontos, né? Calma. Momento confrontos das equipes. Momento confrontos das equipes. Como a gente havia mencionado aqui, né? Perdeu do Palace 1-0. Aí empatou com o Southampton 0-0. Esse jogo foi o que complicou, né? Porque se ele tivesse vencido, seriam 2 pontos a mais. Aí sim, ele com a vitória contra o Bournemouth, ele estaria confirmado matematicamente. Aí venceu o Wolverhampton 1-0. Né, 2-0 no Forest, uma boa vitória, 2-1 contra o Aston Villa, né, 2 confrontos diretos que ele conseguiu vencer. Aí venceu o Everton 2-0, vindo uma boa sequência, né? Esses últimos dois jogos que destoaram aí dessa sequência boa aí que o City vinha tendo nessa reta final. Ele vinha de 5 vitórias seguidas, né? Sendo 4 na Premier League, e aí foi o que deu essa gordurinha para ele ficar um pouco mais tranquilo, né? Vale lembrar que por um bom tempo o City ele estava ali fora da zona de classificação mesmo. Mas realmente esses 2 últimos jogos é o que podem acabar mexendo um pouquinho com o City, tá? Eu acho que esse jogo é muito sobre as odds. A gente vai ter que dar uma olhadinha com calma. E por outro lado, a gente tem um Bournemouth que, assim, eu acho que a gente tem que até relativizar. Essa última derrota acabou, acho que na verdade... Eu acho que por causa dos outros resultados também. Acho que, salvo engano, até antes dessa derrota, ele ainda teria uma chance de eventualmente chegar, pelo menos, ali no Nottingham Forest, né? Enfim, o Bournemouth, ele começou muito bem a Premier League. Ele ficou um bom tempo, inclusive, até ali em zona de classificação, mas acabou caindo um pouco de produção no segundo turno, né? A gente vê muitos empates, muitas derrotas aí, ó. Ele teve uma sequenciazinha bem ruim, acho que foram 6 jogos seguidos sem vencer, ó. Ele empata com o Tottenham, perde pro Brentford, perde pro City, perde pro Ipswich dentro de casa, empata com o West Ham. Foram 5 jogos sem vencer. E aí, quando engatou um pouquinho ali... Só pra ver a classificação, ele consegue chegar em 8º, pelo menos, porque tem um detalhe, se o Chelsea... Em 8º ele pode chegar, né? Então ele até tem uma chance de Conference League, tá? Porque se o Chelsea for campeão da Conference League, abre uma vaga... Ele vai para a Europa, né? Ele vai para a Liga Europa, pelo menos, mas ele já está na Liga dos Campeões, né? Então, em tese, quem está na Conference hoje vai para a Liga Europa e abre uma vaga para a Conference. Verdade. Né? Então ele ainda joga por alguma coisa aí nesse jogo contra... Tem o Brentford, né? Que é o 8º com 2 pontos, então ainda tem ali algo para brigar. Apesar de ser difícil, né? Porque ainda tem o Fulham, por exemplo, que joga com o City, né? Na última rodada, brigando por classificação. O Brighton tem jogo a menos ainda também, né? Que joga contra o Wolverhampton, né? E o Crystal Palace, contra o Crystal Palace, salvo engano. Sim. É porque o Brighton tem o jogo contra o Crystal Palace, que é justamente... Então, de fato, não é uma situação fácil, mas ainda tem uma chance mínima ali de classificação. Pelo menos para a Conference, né? Bom, vamos para o nosso momento bet nacional, né? Porque o favoritismo é do City, mas em casa, pagando uma odd acima de 1,50 é raro. Aí eu considero uma odd muito boa, tá? Mesmo com esse fator aí que foi citado, cara, o City, ele ficar fora dessa Champions League, eu acho que vai ser cavar sua própria cova de vez, né? Já não foi uma temporada nada boa, sem títulos de expressão, e assim, tem uma tarefa acessível pela frente para conquistar pelo menos essa vaga na Champions League. E uma vitória aqui já encaminha muito bem, como você disse. Então, velho, pelo fato de estar pagando mais de 1,5, eu considero uma aposta maravilhosa, tá? Por isso, vai ser a nossa Hotbet, a melhor aposta não só desse jogo, mas também dessa terça-feira de muito futebol. Vamos na vitória do City, pagando 1,51 aí. Selo Hotbet tem que dobrar. Muito bem, então nossa principal dica para esta terça-feira, vitória do City contra o Bournemouth. Bom, é isso, chegamos ao final dessa edição. Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí para você qual a melhor opção aí no mundo das apostas nesta terça-feira. Lembrando, jogue com responsabilidade, aposta é entretenimento, tá? Não é investimento. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Tamo junto, até a próxima.